As contribuições dos PCNs na elaboração do projeto político-pedagógico foi o tema da aula passada. Nós temos que deixar claro que os parâmetros curriculares nacionais são uma proposta flexível e moderna que vai contribuir eficazmente para a concepção que deve estar evidenciada dentro do projeto educativo das suas escolas. A professora Maria Letícia nos explicou o que é um projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico é o conjunto de diretrizes que caracteriza o ensino e as práticas educativas dentro de uma instituição escolar. Estudamos as contribuições dos PCNs. As contribuições dos PCNs, portanto, elas vão estar caracterizadas como uma proposta flexível, uma proposta aberta e que vai contribuir sobremaneira para a caracterização dos projetos individuais das escolas. Boa aula! Olá pessoal, animados para a aula de hoje? O nosso tema será a interdisciplinariedade das áreas do conhecimento. O objetivo da aula de hoje é nós conversarmos um pouco sobre as disciplinas das áreas do conhecimento, bem como a relação que se estabelece entre essas disciplinas das áreas do conhecimento. Então, são esses os nossos objetivos. Vamos retomar um pouquinho a história, porque, na verdade, esse termo disciplina das áreas do conhecimento, ou seja, a organização curricular organizada em disciplinas, não é algo novo, não é do século XXI nem do século XX. Isto iniciou-se lá no século XIX, século XVIII, quando as ciências, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico começou a ter uma grande importância. Ou seja, quando vários pesquisadores e cientistas começaram a direcionar os seus estudos, ou para as ciências ou para a filosofia. E no século XIX, é que nós temos uma grande ampliação das ciências. O que isso significa? Significa que no século XIX há uma diversidade de pesquisas e estudos a respeito do homem em relação à sociedade, em relação à natureza, estudo do corpo humano, estudo só da natureza. Então, essa diversidade de pesquisas, de estudos e de produções científicas acabam por gerar especificidades de pesquisadores, de estudiosos, em que se detêm mais dentro de uma área. Então, aí nascem as disciplinas voltadas especificamente para cada área do conhecimento ou para cada ciência. Então, por exemplo, a sociologia é uma disciplina, a antropologia é uma disciplina, o estudo da língua é outra disciplina. Então, a tradição disciplinar organizada
das áreas do conhecimento em termos de disciplina, ela inicia-se no século 17 e 18, mas ela amplia-se no século 19. E no Brasil há uma cópia deste modelo curricular escolar voltado para as disciplinas das áreas do conhecimento. É importante explicarmos que essa organização curricular baseado em disciplinas, que faz parte das culturas escolares, né, de organização do trabalho pedagógico nas escolas, ela em muitos outros países, ou mesmo em escolas do Brasil, ela pode acontecer de forma diferente. Mas na nossa organização, enquanto legislação federal, ela é baseada em disciplinas, ou seja, o Brasil copia esse modelo disciplinar no século XX, que vem lá do século XIX. E isso aparece de forma bem clara nas diretrizes curriculares nacionais, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. O que é que isso significa? Significa que a organização das nossas práticas pedagógicas nas escolas, ou seja, a transmissão dos conhecimentos, ela está organizada em disciplinas específicas. Vou dar um exemplo para vocês. No ensino fundamental, nós temos lá língua portuguesa, história, geografia, ciências, matemática. No ensino médio, nós vamos ter a biologia, a química, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira, artes, enfim. Cada área do conhecimento vai estar organizada em disciplinas específicas. No Brasil foram elaborados os parâmetros curriculares nacionais a partir das diretrizes curriculares nacionais, que visa a organização das áreas dos conhecimentos em disciplinas. E os parâmetros curriculares nacionais, eles nos mostram o conteúdo de cada área do conhecimento e a organização didática de se trabalhar com estas áreas do conhecimento. Então, basicamente, os parâmetros curriculares nacionais, eles são para o professor uma referência de produção didática, de trabalho pedagógico em sala, porque ali mostram todos os conteúdos de cada disciplina e de que forma, quais são as metodologias, de que forma deve ser tratado esse conhecimento e quais são as práticas que devem ser, ou melhor, que podem ser colocadas dentro de sala junto aos alunos. E, inclusive, a forma de estar avaliando aquela determinada disciplina. Isso nós temos tanto para os parâmetros curriculares nacionais, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. E temos também, fazendo um parênteses, o referencial curricular nacional para a educação infantil, que também no seu terceiro livro, o primeiro livro é de introdução, o segundo é de formação pessoal e social da criança de 0 a 6 anos, e no terceiro livro é o conhecimento do mundo, em que está organizado em áreas do conhecimento. Língua portuguesa, artes visuais, matemática, natureza e sociedade, enfim, também tem uma relação com este modelo disciplinar de currículo. Os temas transversais também são uma novidade que fazem parte dos parâmetros curriculares nacionais. Na verdade, esses temas transversais, eles não são uma disciplina a mais, mas explicando que a escola não pode apenas transmitir o conhecimento, ou instruir o aluno, mas ela também tem que estar voltada para a formação da cidadania dos nossos alunos. Formação esta que requer todo o engajamento da escola
na formação desses alunos, esses temas estão voltados para questões que façam com que os alunos conheçam a si mesmos, conheçam a realidade social e a realidade ambiental em que está à sua volta, que eles possam atuar nesta sociedade, nessa realidade de forma transformadora, que eles reconheçam os seus direitos, os seus deveres, ou seja, que eles possam viver de forma cooperativa e de forma cidadã na sociedade. Então, as questões tratadas nos temas transversais, de modo geral, são a ética, a pluralidade cultural, a saúde, o meio ambiente e as orientações sexuais. Esses temas transversais tratados nos parâmetros curriculares, eles não fazem parte apenas de uma disciplina, mas eles devem estar presentes nas preocupações e nos trabalhos de todas as disciplinas, ou seja, toda a escola, todo o trabalho pedagógico dentro da escola deve estar tratando de questões relativas aos temas transversais, visando o desenvolvimento desse aluno, mas sobretudo o desenvolvimento e o conhecimento desse aluno, mas sobretudo a sua formação enquanto cidadão. Hoje nós temos uma escola que não forma mais o aluno para vir a ser um cidadão. Hoje nós temos uma escola que ela olha para o seu aluno e já olhando para ele como se ele fosse um cidadão em formação. Então, este preparar para vir a ser, hoje já não se usa mais, ou seja, já é uma proposta superada. Nós temos que estar observando o nosso aluno e formando aos poucos a sua identidade, a sua personalidade, integrando a comunidade em que ele vive, para que ele aprenda a viver de forma cooperativa e democrática. As áreas de referência das ciências em relação às disciplinas escolares, há uma correspondência. Todavia, essa correspondência dentro das disciplinas acadêmicas, ela não está voltada somente para a ciência, por exemplo, história, geografia, biologia. Ela também precisa estar voltada para todas as outras sub-áreas e subdivisões da própria ciência. Voltando do nosso intervalo, vamos conhecer agora as relações da disciplinariedade. No Brasil, estas relações, ou melhor, a interdisciplinariedade, ela começa a aparecer e ser bastante discutida e colocada em prática na segunda metade da década de 80. Existem várias formas de relação entre as disciplinas, e essas relações entre as disciplinas, elas vêm sendo estudadas e colocadas em prática ao longo desses anos. A primeira delas é a interdisciplinariedade. A interdisciplinaridade não é justaposição ou articulação de disciplinas ou conteúdos. Também não corresponde a qualquer prática que reúna mais de um professor ou disciplina. Representa, sim, a iniciativa de partir de um objeto posicionado no campo de uma disciplina, requerendo que o professor e turma utilizem conceitos e instrumentos de outras disciplinas. Então, o que significa a interdisciplinariedade? Na verdade, em termos acadêmicos, é quando o professor
é professor de uma disciplina e ele vai se utilizar de conhecimentos de outras disciplinas para trabalhar um determinado tema em sala de aula. Vamos dar um exemplo. Ele vai fazer uma pesquisa é um professor de geografia e vai fazer uma pesquisa com os seus alunos sobre a população daquela comunidade ou sobre a população da escola. Na medida em que ele vai se utilizar de dados, vai fazer gráficos, tabelas, ele vai estar se utilizando de conhecimentos da área da matemática. Na medida em que ele vai produzir um texto, fazer um jornal, um relato, um artigo sobre esse tema, ele vai estar se utilizando de conhecimentos da área da língua portuguesa, ou seja, da disciplina da língua portuguesa. Um outro exemplo que eu gostaria de citar para vocês é a própria psicopedagogia. Então, o psicopedagogo que estuda a aprendizagem e todas as relações que interferem à aprendizagem do aluno, ele vai estar se utilizando de outras áreas, de outras ciências, para entender melhor o processo de aprendizagem do aluno, daquela pessoa, e as interferências durante esse processo. Então, ele vai estar se utilizando da psicologia, da psicogenética, ele vai estar se utilizando da psicolinguística ou da linguística, da antropologia, da psicologia social. Ele vai trazer esses conhecimentos destas áreas do conhecimento, ou melhor, dessas disciplinas, para poder tratar melhor do tema em relação à psicopedagogia. Uma outra relação de disciplinariedade é a multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade realiza-se pela reunião de especialistas de diferentes disciplinas para estudar ou pesquisar um tema. Na escola, podemos ter a multidisciplinaridade quando duas ou mais disciplinas reúnem-se para atuar em conjunto sobre um mesmo tema. A multidisciplinariedade é quando vários professores de disciplinas diferentes se reúnem com os seus alunos e vão estudar um tema específico, um tema que tenha relação com todas aquelas disciplinas. E a organização deste trabalho, ela se dá em conjunto, de forma cooperativa. Ou melhor, esses professores definem o tema específico, quais são os objetivos que eles pretendem atingir, quais são as metas de trabalho, quais são as práticas pedagógicas que vão envolver esse estudo. Então, há uma relação de coletividade, de cooperação entre todos, professores e alunos, no sentido de estarem estudando a partir de diferentes disciplinas, de diferentes áreas do conhecimento, um mesmo tema. A outra é a pluridisciplinariedade. A pluridisciplinaridade traduz as relações entre disciplinas diferentes que possibilitam exposição de saberes sobre o mesmo tema, mas sem efetivamente haver colaboração ou integração entre professores, disciplinas ou estudiosos. A pluridisciplinariedade, ela é basicamente muito parecida com a multidisciplinariedade. A diferença entre elas é que os professores, que em termos de escola, em termos acadêmicos, é que há um tema em comum para todas as disciplinas, só que cada disciplina vai estudar aquele tema de forma isolada, vai estabelecer os seus objetivos, vai estabelecer as suas metas, as suas práticas, mas o professor, juntamente com os seus alunos, vai estudar aquele determinado tema à luz daquela área do conhecimento. E aí não há esta integração
como há na outra relação que eu expliquei para vocês. De modo geral, nas escolas, e isso é importante que vocês saibam, que vocês percebam, que não é um modelo, o outro modelo melhor. Mas o importante é conhecer esses modelos de relação entre as disciplinas para que vocês possam, em alguns momentos, estar atuando de forma interdisciplinar, em outros de forma multidisciplinar e em outros momentos, transdisciplinariedade. Na prática escolar, a transdisciplinaridade expressa-se nos diálogos articulados entre disciplinas e professores que organizam em comum os objetivos de estudos. Porém, as práticas pedagógicas são individualizadas em cada disciplina, respeitando os ritmos, tempos e organização do trabalho pedagógico. E a transdisciplinariedade, que de certa forma tem duas vertentes. A primeira, de práticas pedagógicas que fazem as conexões entre diferentes áreas do conhecimento, e a segunda, que tem uma relação muito estreita com a interdisciplinariedade, ou seja, o professor em sala, ele vai estar se utilizando de conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento, de conceitos e de práticas destas áreas do conhecimento. Então, a transdisciplinariedade, na verdade, ela não se utiliza apenas dos conceitos e dos conhecimentos de outras disciplinas, mas, sobretudo, das práticas pedagógicas, das práticas das outras disciplinas, ou melhor, das outras áreas do conhecimento. Uma outra relação é a polidisciplinaridade. A polidisciplinaridade implica em ações que tratem de questões gerais referentes a todas as disciplinas ou áreas de produção acadêmica, como, por exemplo, o Estatuto Epistemológico da Produção do Conhecimento. Na escola, trata dos diferentes temas universais posicionados em todas as disciplinas. Ela vem tratar de aspectos mais gerais de todas as áreas do conhecimento, melhor, de todas as disciplinas. Então, ela vai tratar do aspecto epistemológico da produção do conhecimento, da produção de pesquisa, ou seja, ela vai trazer todos aqueles conceitos, aquelas noções, aquelas teorias básicas de todas as disciplinas. E aí vai se estudar à luz destas disciplinas, todos esses conhecimentos, ou melhor, conceitos básicos que norteiam cada uma dessas disciplinas. E, por fim, nós temos a metadisciplinariedade. A metadisciplinaridade corresponde a práticas pedagógicas que visam a formação de conceitos ou teorias mais amplas que os tratados especificamente em diversas disciplinas. Na escola, muitos dos conceitos e saberes vão se constituindo e reconstituindo-se a partir de múltiplas interações que os fazem mais amplos que as disciplinas nas quais foram estudados. Disciplinariedade é quando nós queremos construir conceitos mais amplos. Nós vamos buscar em cada disciplina, por exemplo, nós temos um tema e nós queremos construir um conceito amplo em relação a este tema. Então, nós vamos buscar em cada uma das disciplinas quais são os conceitos que elas têm em relação àquele determinado tema, em relação àquele determinado assunto. E aí nós vamos formular um conceito mais amplo a partir dos conceitos das diferentes áreas do conhecimento. Então, um exemplo, nós falamos sobre saúde, queremos definir saúde. Vamos buscar na biologia a concepção de saúde, vamos buscar
na psicologia, a concepção de saúde, na antropologia, a concepção de saúde, na medicina, e aí formular um conceito amplo em relação ao tema saúde. A relação entre as disciplinas na escola não pode ser vista como uma camisa de força. Esta relação entre as disciplinas precisa ser vivenciada pelos professores de forma criativa e de forma cooperativa. Na verdade, todas essas relações que eu expliquei para vocês de interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, pluridisciplinariedade, elas vêm para dentro da escola, para as práticas pedagógicas dentro da escola, no sentido de somar os esforços em relação aos conhecimentos propostos para os alunos aprenderem, e não para atrapalhar este processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, elas vêm para dentro da escola, são propostas que podem se concretizar dentro da escola no sentido de viabilizar cada vez mais um trabalho pedagógico adequado, um trabalho pedagógico voltado para conteúdos, e esses conteúdos relacionados às questões da realidade, da vida social, da vida biológica, da vida ambiental dos alunos. Esta forma de organização, ela pode se dar dentro da escola a partir da iniciativa de um professor, de 2 professores ou de todos os professores. E pode ainda ser explicitada no plano curricular, no plano pedagógico da escola, em alguns momentos entrando enquanto interdisciplinariedade, outros enquanto transdisciplinariedade, ou melhor, os professores podem caminhar por entre esses diferentes modelos de relações entre as disciplinas e observar naquele momento de trabalho, com relação àquele tema específico, qual seria a melhor estratégia de relação entre todas as áreas do conhecimento na escola. E este é um trabalho, na verdade, coletivo, em que os professores precisam sentar, conversar, organizar, decidir e organizar. Não basta não basta somente a orientação ou a coordenação pedagógica fazer uma solicitação de que um determinado tema precisa ser abordado, trabalhado de forma multidisciplinar por todas as áreas do conhecimento. Este é um investimento que precisa partir do grupo de professores, precisa ser pensado, organizado, para que possa, naquele determinado, com relação àquele determinado assunto, naquele determinado momento, ser o melhor caminho para a escola estar trazendo os conhecimentos científicos e necessários para os seus alunos. Vamos então agora às nossas dicas de estudo. Como dica de estudo, eu sugiro que vocês leiam e discutam em grupo o livro Compreender e Transformar o Ensino, de Gimeno Sacristã e Pérez Gomes. A editora é Artemed, e que vocês leiam o capítulo 8, que é o plano do currículo, plano do ensino e o papel do professor, e o capítulo 9, que é âmbitos do plano. Então, esses 2 capítulos para que vocês possam ler e discutir com os seus colegas em sala. Eu tenho certeza que vai auxiliar bastante vocês nesse trabalho, não em relação apenas a essa aula, mas em todas as outras aulas que vocês tiveram deste nosso módulo.
Um beijo a todos e até o próximo encontro. A interdisciplinaridade das áreas do conhecimento foi o tema desta aula. A professora Ida nos falou sobre a tradição disciplinar. Este modelo vem do século XIX e o Brasil acaba copiando esse modelo no século XX e até hoje nós temos nas nossas escolas as áreas do conhecimento divididas em disciplinas. Vimos as áreas de referência das ciências e disciplinas escolares. Podemos observar que há uma relação estreita, ou melhor, uma correspondência entre as ciências de pesquisa, de estudo científico, com as disciplinas escolares. Estudamos as relações de disciplinaridade. Nós pudemos observar que existem diversas maneiras de as disciplinas estarem se relacionando. Uma delas é a interdisciplinariedade, a outra é a multidisciplinariedade, a pluridisciplinariedade. Ou seja, são formas de estarem se relacionando as áreas do conhecimento, os conhecimentos de cada área do conhecimento, no sentido de se tratar de um tema específico. Até a próxima aula.